Pois é, querendo ou não, os meios de comunicação possuem um importante papel como mediadores do imaginário, datando conceitos e estruturando mitos. Mas espera aí, mitos? Por isso que quando paramos para pensar sobre o futuro, mais especificamente sobre o futuro das nossas casas, já postulamos conceitos pré-concebidos. Só que pensar sobre o futuro é um exercício um pouco mais complexo, porque assim como um mito, o futuro também é mutável. O futuro é ao mesmo tempo previsível e imprevisível. Mas como assim? É previsível no sentido de que nós encaramos o futuro como um tempo em que nossos problemas cotidianos estarão resolvidos, mas imprevisível no sentido de que nós não saberemos realmente como eles serão resolvidos. Um exemplo, Steve Jobs, criador da Apple, em uma entrevista disse o motivo de não realizar pesquisas com consumidores. Steve dizia: se a Henry Ford tivesse feito pesquisa de público em sua época sobre como as pessoas gostariam de se locomover mais rápido, as possíveis respostas talvez fossem uma carroça com mais cavalos, cavalos mais potentes, mas nunca efetivamente o carro. O que Steve está tentando nos dizer é: as pessoas conhecem suas dificuldades e seus problemas cotidianos, mas elas nunca sabem ao certo como eles serão resolvidos, pois estão tão cegos pelas possibilidades ao seu redor que não conseguem visar algo inovador. Então, pensar sobre a possibilidade de carroças mais rápidas é fácil, só que pensar sobre a solução do carro requer uma quebra de paradigma. E é nesse campo que os meios de comunicação brigam conosco, quando especulam acerca do futuro das nossas casas. É pegando um problema atual e tentando explorar uma solução a partir de uma perspectiva cotidiana. Vamos ver um exemplo? No desenho Jetsons, os personagens achavam muito tedioso realizar todas as atividades domésticas. Com isso, eles tinham robôs que realizavam todas as atividades que eles precisavam, como por exemplo, o robô aspirador, que apenas com comando de voz realizava a limpeza na casa inteira. Ou então no documentário alemão Hitzkun 2000, Possível falar isso. Ou então um documentário alemão produzido em 1932 que visava simular como seriam nossas casas nos anos 2000. Como notamos, as casas construídas nos anos 2000 são totalmente diferentes da casa apresentada no documentário. É importante reparar como as soluções encontradas no documentário daquela época se restringiram às soluções de um dado tempo, além de reduzirem todas as soluções dos nossos problemas cotidianos ao desenvolvimento tecnológico. E é muito curioso de se observar como esta construção do imaginário trazem soluções ascéticas. Tá bom, cara? Temos a impressão que no futuro todos os nossos problemas serão resolvidos com a tecnologia. Outro ponto é analisar como as tecnologias são visualmente interpretadas, sendo encarados como aparatos enormes e pesados, assim como mostra o personagem do documentário ao utilizar o controle remoto. O que contrasta totalmente com a nossa percepção atual sobre o futuro, em que as coisas se encontram cada vez mais leves e fluidas. De acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman, esse tipo de perspectiva é totalmente justificável, pois o mesmo defende a ideia de que as pessoas responsáveis pela produção do documentário viveram numa época datada como modernidade pesada, ou a era do hardware. Um momento histórico em que medidas de poder eram categorizadas a partir do seu tamanho. Então, se futuro representa desenvolvimento, era lógico para eles associarem esse tipo de progresso a uma tradução entre volumes, pesos, territórios, parques industriais e muito mais. Porém, as perspectivas mudaram. E numa época que a tecnologia torna próximo e presente acontecimentos separados por fuso horários, as longas durações e os extensos territórios ficam obsoletos. O mundo agora valoriza a instantaneidade. Para Bauman, este seria o período da modernidade líquida. A ideia da leveza prevalece, assim como a flexibilidade e o mínimo das estruturas. Os celulares estão ficando cada vez mais leves. Estamos querendo ocupar o menor espaço físico e, se possível, jogar tudo na nuvem. Os bens pesam cada vez menos em termos físicos, mas valem cada vez mais em termos simbólicos. E esta é uma perspectiva que adotamos para refletir sobre o futuro hoje. Mas será que é assim que vamos pensar sobre a nossa casa do futuro?